Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Felipe e vamos falar desse novo Mundial de Clubes que acabou. E vou falar para você piscou e esse novo Mundial passou, trouxe muitas histórias, teve isso, campeão surpresa, entre aspas, mas será que foi justo? E como os brasileiros se foram nesse novo Mundial? Salve artistas, tudo bem? Deixa o like, comente o vídeo, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, que agora a gente vai comentar agora sobre o Mundial de Clubes, que chegou ao fim e que agora vou passar a bola pro Luiz contextualizar para vocês sobre esse Mundial. Confira aí. Vamos fazer uma contextualização rápida. Esse novo formato de Copa do Mundo foi colocado pela FIFA numa certa rinha com a UEFA e que agora aquele antigo formato de Mundial de Clubes se tornou intercontinental e agora esse é o novo Mundial de acordo com a FIFA. Será mesmo que essa Copa do Mundo de Clubes foi uma das melhores invenções de todos os tempos? Adotando um formato parecido com uma Copa do Mundo, só que ao invés com seleções, com clubes, tem despertado muita atenção pelo mundo inteiro. Além de estar roubando a programação, de estar encurtando novelas para dar mais espaço para esse Mundial e também de algumas pessoas de estarem achando ruim porque vai preencher o calendário, esquece. Em 2029 teremos mais. E é estilo Copa do Mundo mesmo. É um Mundial com oitavas, quartas, semis e final. Só que não conta por enquanto com a disputa do terceiro lugar. Agora são mais jogos, mais clubes e mais chances para o futebol te surpreender. Todos os brasileiros que foram tiveram um bom desempenho, passaram na fase de grupos, havia muita desconfiança de como poderia se portar os brasileiros em meio de temporada contra os europeus em fim de temporada, principalmente porque também tiveram os clubes do Oriente Médio, da África, da Oceania e tivemos diversas histórias legais. Botafogo e o Flamengo caíram nas oitavas, com o Botafogo conseguindo talvez um resultado não mais impressionante, mas um dos mais surpreendentes, que foi de ganhar de um Paris Saint-Germain campeão da UEFA Champions League. Flamengo também ganhou do Chelsea. Dos brasileiros mencionados, o Palmeiras foi eliminado pelo Chelsea nas quartas de final também. Sendo o Fluminense o melhor brasileiro chegando, que chegou às semifinais e também foi eliminado para o Chelsea também. Muita gente achava que o futebol brasileiro seria não um saco de pancadas, mas não conseguiria disputar de igual para igual com muitos dos outros clubes que têm um valor de investimento muito maior. Só que não foi assim. Aqui ainda é o futebol, aqui ainda é a terra do futebol. Todos passaram de fase muito bem e sendo o Flu chegando mais longe. No grupo do Palmeiras, o Palmeiras se classificou em primeiro com 5 pontos, junto com Inter Miami de Lionel Messi. O grupo B do Botafogo, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Seattle Sounders, Paris Saint-Germain foi em primeiro e o Botafogo em segundo. No grupo C, Benfica e Bayern de Munique se classificaram, enquanto Boca Juniors e Auckland City pegaram o caminho da roça. No outro grupo, que é o grupo D, Flamengo e Chelsea se classificaram, ambos em primeiro e segundo, enquanto Esperance e Los Angeles FC pegaram a barca. No grupo E, Inter de Milão passou de fase com 7 pontos e Monterrey com 5 pontos. E no grupo F, Borussia e Fluminense passaram de fase, um com 7 pontos e outro com 5, deixando para trás Mamelodi Sundowns e Ulsan Hyundai. E tanto no grupo G e no grupo H, Manchester City e Juventus e também Al Hilal e Real Madrid passaram de fase, sendo que Real Madrid se classificou em primeiro e Al Hilal em segundo. E sobre esse Mundial, a gente não pode deixar de mencionar das participações dos argentinos desse Mundial. Boca Juniors foi eliminado na fase de grupos num grupo que continha Benfica, Bayern de Munique e Auckland City. E o pior, eles empataram com Auckland City com um gol de professor em 1-1. Se a gente for falar agora sobre desempenho dos clubes brasileiros, o Flamengo, quando pegou o Bayern de Munique, jogou muito mal, errando passes e ainda por cima viu o Bayern de Munique atropelar sem dó nem piedade. O Botafogo contra o Palmeiras, os dois times jogaram de igual para igual, só que um detalhezinho, só um pequeno chute rasteiro definiu uma partida na prorrogação. E o Palmeiras, que se deu o azar de ter pego o futuro campeão Chelsea, se sucumbiu ao geladinho gol de Paulo. Já o Fluminense volta gigante, muito maior do que entrou nesse Mundial de Clubes, porque enfrentou europeus, empatou com o Borussia, ganhou da Inter, mas enfrentou de igual para igual para o Chelsea. É claro que o placar foi adverso, foi 2-0 para os caras com gol de um ex-cria da base.
mas isso mostra o quanto que o Fluminense jogou muito, lutou para valer por um título que tanto cobiça por anos. Vamos colocar que teve uma certa final surpreendente, porque de um lado da chave ficam times hiper competitivos, como PSG, Real Madrid e Bayern de Munique, e do outro tinha tudo para um Manchester City conseguir chegar, só que ele caiu pro Al Ahly, time de Marcos Leonardo que fez 2 gols por acaso, e um PSG que atropelou na Champions League goleando a final na Inter de Milão, e até no Mundial de Clubes que também foi muito bem, ganhou do Real Madrid ganhando de 4-0, era o favorito, se não disparado, pelo menos um dos principais, né? O Chelsea foi chegando assim, que nem mineiro, comendo ali pelas beiradas, eliminou 2 brasileiros e no final o Chelsea surpreendeu, fez um resultado inacreditável. Sendo que todo mundo apontava o Paris Saint-Germain como favorito pelo o melhor futebol e pelo fato de ser o atual campeão da Champions, da temporada 24-25. E o Paris Saint-Germain, detalhe, entrou nesse Mundial de Clubes como o bem ranqueado pela UEFA. E só nesse Mundial de Clubes, o Paris Saint-Germain só havia perdido para o Botafogo na fase de grupos, sendo que o PSG enfrentou Atlético de Madrid, Real Madrid, Bayern de Munique e conseguiu ganhar de todo mundo. E o placar estava de 15-0 contra os europeus. E só foi chegar o Chelsea, BUM! O Paris Saint-Germain desligou o motor e não viu a cor da bola na final. Título merecido para o Chelsea. Estava ligado desde o primeiro minuto, fez o resultado só no primeiro tempo, administrou e anulou todas as possibilidades de alguma reação do time francês. O Chelsea não era o favorito para esse confronto e se esperava que se fosse haver goleada seria do PSG e que se o Chelsea ganhasse seria de um resultado mínimo. Então parecia que o PSG ia levar o troféu não com mão nas costas, mas com bom favoritismo. Mas o Chelsea ali chegou, calou geral e com 3-0 seco no primeiro tempo, ele mostrou a que veio e conseguiu chegar no feito de ganhar absolutamente todos os títulos possíveis que um clube pode ganhar. Então, para uma conclusão, esse novo Mundial não muda só o formato, ele muda a percepção do futebol no geral. Será que os europeus estão tão acima assim quanto a gente achava? Será que é um certo viralatismo? Será que o dinheiro entra em campo mesmo? Ou os brasileiros com um pouco mais de estrutura, de repente um pouco mais de investimentos e valores, podem começar a brigar de verdade com os europeus? E o que mais impressionou nesse Chelsea campeão é que ele estava sem os seus principais nomes, como o Mudryk, que estava machucado, e também da chegada dos reforços, Raheem Sterling, atacante inglês, e também do atacante português, João Félix. Alguns torcedores podem estar dizendo que esse título do Mundial do Chelsea pode ter sido na sorte. Pode ter certeza que não teve sorte no meio, porque o exemplo disso foi a contratação do João Pedro, que até então ele não havia sido utilizado até as quartas de final contra o Palmeiras. Ele só foi ser decisivo nas semifinais e também na final, onde ele contribuiu com pelo menos 3 gols na campanha dos Blues. E também de todo o Mundial, o Chelsea só havia perdido para o Flamengo de Felipe Luiz por 3-1 e de virada. E a importância desse Mundial não está só na valorização do seu elenco, mas também está na grana, porque o campeão levou uma bolada de dinheiro. Se a gente for pegar o exemplo de Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Fluminense, do quanto que eles arrecadaram só nesse Mundial, eles já estão cobrindo quase 30% de suas dívidas, ou até mais, se eu estiver enganado. Esse Mundial de Clubes foi tão marcante não só pela música, pelos campeões surgindo. Ainda também tivemos ótimas arbitragens, não dá para discutir sobre o padrão FIFA com o nosso padrão brasileiro de ser, né galera? Mas também tivemos notícias de que algumas pessoas estariam insatisfeitas com esse Mundial, falando que não quer esse tipo de competição porque atrapalharia o calendário. Só que essa pessoa que disse isso vai ter que morder as costas, porque esse Mundial pode acontecer se tudo se confirmar em 2029. Ou quem sabe está sendo estudado para que esse Mundial aconteça em 2 anos. Atenda nossas preces, Senhor! E a gente finaliza esse vídeo falando o de sempre. O último sul-americano a conquistar o Mundial é o Corinthians, o único time que conseguiu segurar o Chelsea. Só que aí a pergunta que fica: quem será o próximo clube sul-americano ou clube não europeu a conquistar o Mundial? Será que um dia veremos algum outro clube que não seja da Europa ser campeão mundial?
Deixe nos comentários qual é a chance disso acontecer. Me despeço por aqui, gente. Foi um grande mundial e foi um prazer ter assistido nesse formato, ao invés de seleção e sim por clubes e por mais competições como essas. Valeu, pessoal, que vem acréscimo!